Temos uma profissional do sexo hoje na mesa. Temos, até que Até que enfim. Uma profissional que precisou estudar muito para entender sobre isso, Pois né? é. Que loucura. Todo mundo diz que entende aí, né? Mas hoje você vai mostrar como que funciona de verdade, né? Vamos tentar. Cláudia, se apresenta um pouco aí pra nós aí, Aham. fala um pouco de você e depois a gente vai começar. Você tá preparada? Ótimo, estou preparadíssima. A gente quer saber desde quando você A profissional. conhece essa parte de sexo aí, você desde a juventude. Vamos Conta pra lá, gente aí. vamos lá. Bom, eu comecei a fazer sexo antes de aprender sobre o que era, o que tudo envolvia nessa parte da sexualidade. Eu comecei a empreender no mercado erótico. Olha. E foi isso que me levou pro estudo da sexualidade. Eu sempre olhei esse mercado enquanto consumidora, e aí eu olhava para minha cidade e falava, gente, não tem nada parecido aqui nessa cidade. Eu já era empreendedora na época. Pensei, vou começar a estudar esse mercado. Então eu comecei a estudar o mercado erótico. E aí conhecer produtos, conhecer linha de massageadores pessoais, que são os conhecidos vibradores e tal. E aí eu montei uma loja que se chama Sussurra Boutique Sensual. E aí eu me deparei com uma realidade, que aí por isso que eu falei que eu fazia sexo, mas eu não sabia o que isso representava na vida das pessoas. Porque eu me deparei com uma realidade de pessoas que sentiam dor na relação, de mulheres que não tinham prazer, de mulheres que às vezes queriam saber como é que eu faço para enlouquecer meu parceiro, de homens que queriam durar mais tempo, de homens que pensavam em como que eu faço para aumentar o pênis. Eu pensei, gente, vou precisar começar a estudar sobre isso. E aí eu fui fazer a minha primeira graduação, então, que daí foi na área da pedagogia, e depois eu fui fazer especialização. Aí eu fui fazer sexualidade humana, sexologia clínica, terapia cognitivo-sexual, e aí eu fui me formando enquanto educadora sexual e sexóloga. Bacana. Eu acho que o Wagner, né? Sim. E o Matheus também queria mais saber como aumentar o tamanho do dito cujo aí, não é isso? Então, esse é um sonho, né? É fácil? Não, eu acho que mais fácil é entender a anatomia genital para saber que não precisa de um pênis maior do que Mesmo do porque que cada acho que um tem. 35 centímetros já ia começar a atrapalhar, muito Não, grande, né? não, a partir de 10 centímetros, se a mulher, por exemplo, não estiver excitada, já atrapalha. Porque anatomicamente, canal vaginal tem 9 centímetros, vocês sabiam disso? Será que o pessoal de casa sabia disso? Sabia porque eu vi você falando no seu Instagram. Eu achava que era 8. centímetros. Não, a média é 9, 10 centímetros. Então, se a mulher não estiver excitada antes de ser penetrada, um pênis de 10 centímetros, um falo de 10 centímetros, Viu, já Matheus? pode Fica causar sossegado. Matheus desconforto. que tem 11, Tá ótimo. tem 11. Tranquilo. Ixi, tá ótimo. Brincadeiras à parte. Vamos voltar nesse assunto. E aí você montou, imagino que uma loja, né? Aham. Física? Física, Naquela época. física. Tem até hoje? Tem até hoje. Olha só. Tem, já tem 15 anos. Por isso Lá- que eu tenho 14 como educadora em sexualidade, porque eu já comecei a me formar quando recém abri a loja. E a loja permanece, né? Agora tem o site também. Sim, sim. Mas você disse que começou a estudar esse mercado antes de fazer sexo, é isso? Não. Ah, tá. Não, Não, foi isso? quisera eu, Ah, entendi. né? Quisera eu ter o conhecimento que eu tenho hoje quando eu iniciei a atividade sexual. Entendi. Por isso que é tão bacana trabalhar com educação em sexualidade, porque você consegue antecipar muito para... Eu trabalho muito mais com mulheres do que com os homens, né? Mas eu também tenho o público masculino. Porque são conhecimentos tão básicos que a gente não aprende. A gente faz um sexo tão instintivo no início da nossa vida sexual que eu fico pensando, nossa, se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, quão melhor teriam sido as primeiras experiências, assim. Sim. Imagino. Cláudia, só para fechar esse assunto aí da Tá. sua loja, eu imagino que você falou que montou há 14, 15 anos atrás, Sim. né? Em Joinville. Em Foi a primeira Joinville. loja lá? Como que foi esse negócio? Como foi os parentes falando, os amigos? Ah, Cláudia ali, ó, montou uma loja de safadeza lá. Então, tu sabe que os meus pais souberam quando eu já tinha inaugurado a loja, né? Porque eu inaugurei num dia e no outro dia eu fui pra televisão, fui convidada para dar uma entrevista na TV local lá. Caramba, no segundo dia já muito tava legal. na Aí foi TV. ali que meus pais descobriram que eu tinha montado a loja, porque até Meu. então eu montei sem ninguém da família saber. Tinha tabus ali? Então, eu acho que tinha, mas eles eram tão velados que eu não consegui perceber. E eu nunca vi esse tema como algo feio, promíscuo.
Até porque eu trabalhava com uma loja de presentes, então eu era multimarcas da Imaginário. Então eu vinha muito para as feiras em São Paulo, Rio de Janeiro, tal. E aí quando eu estava em São Paulo, eu visitava algumas lojas. Então eu já tinha um olhar que não era essa sexy shop, esse lugar que ninguém quer ser visto entrando ou saindo dessa loja, né? Então quando eu montei para ser uma boutique mesmo, com produtos selecionados, com uma loja linda, elegante, maravilhosa a loja até hoje. Se procurar no Google, ver umas fotos, vocês vão ver que é um outro contexto, assim, ela é muito elegante a loja. Então, nesse segmento, foi a primeira na cidade. Já existia aquela sexy shop, escurinha, pequenininha, meio do gueto, assim, ali, aquela portinha e tal, e eu não quis isso. Eu falei, por que esse mercado tem que estar escondido? Porque eu já via nesse mercado, até porque eu estava me divorciando, olha como tudo vai se encaixando, né? Eu falei, gente, mas esse mercado pode colaborar tanto com os casais, por que ele tem que estar escondido? E eu abri as portas escancarado, assim, eu cheguei na cidade abrindo e visitando a área médica, porque eu já tinha esse olhar da saúde sexual para esses produtos, né? Eu fui o primeiro espaço Lelo, não sei se vocês já escutaram falar Lelo? Esse nome não. É marca é marca número 1 de brinquedos eróticos no mundo até hoje. O Matheus ainda brinca com Lego, não é isso não, né? Não. O Lego vai machucar, né? Porque tem as quininhas, né? Isso, não. Lego deixa para os mais jovens e para as crianças, a gente muda para o Lelo. Lelo. Então eu tive o primeiro espaço Lelo, antes mesmo de São Paulo, eu montei em Joinville. Então assim, sei lá, foi bem ousado para época, não digo época, né? Mas foi ousado levar, porque, por exemplo, o Lelo, ele chegou a ter vibradores em ouro que custa R$24 mil, né? Porque afinal de contas, quanto custa o seu prazer? Então tinha valores que eram bem estratosféricos, assim, muito diferente da realidade local da minha cidade. Mas isso foi o que fez dar muito certo, porque daí a área médica começou a ter esse olhar pro produto. Produto também elegante, silicone cirúrgico. Mas o que a área médica receitava? Como que a área médica participava disso daí? Rogério, então, porque assim, quando você pensa em mulheres que têm dor na relação, mulheres que têm dificuldade com desejo sexual, ela precisa ter duas coisas para funcionar bem sexualmente. Vocês homens também, só que vocês... Como socialmente já foi sempre muito liberado para vocês tocarem o próprio corpo, vocês assistirem um filme pornográfico, uma revista, enfim, isso sempre... Vocês não, né? Não. Mas a grande maioria dos homens, né, a gente tem isso. O Matheus, a Júlia, né? Então, para as mulheres, isso não era tão visto, né? Sim. Então, quando essa mulher vai para um consultório, o que ela precisaria entender? Que ela tem que ter duas coisas para funcionar bem sexualmente: fantasia e fricção. Por isso que os homens dominam tão bem o próprio desejo e o próprio corpo. Porque eles começam a fantasiar e tocar o próprio corpo desde sempre. E a mulher não. Muitas vezes essa mulher ela precisa ter um estímulo para buscar isso. Ou até alguém que diga assim, vai lá naquela loja, dá uma olhada no que tem lá, porque ela tem algumas coisas que vão poder te ajudar. Sim. Então a área médica para isso é incrível, porque o médico ele tá acima, né? É o soberano. Sim. Se o médico fala que pode... Tá falado. Tá dito, então eu vou lá buscar. Não é safadeza, tá receitada. Exato. Então a gente tem a área da ginecologia, a gente tem a área da urologia, porque às vezes o homem, enquanto faz algum tratamento, também pode recorrer a algumas coisas para ampliar repertório erótico, enquanto está num tratamento que não pode colocar esse falo aí para jogo, ele pode ter algumas outras coisas para ampliar esse repertório. Psicólogo, psiquiatra. Então hoje sim, a área médica que trabalha com saúde, porque assim, sexo, gente, a Organização Mundial da Saúde já coloca o sexo como qualidade de vida. Ponto. O que eu preciso para ter uma qualidade de vida? Lazer, trabalho, família e sexo. Então eu tenho que estar bem nessas 4. Se eu não tiver bem nessa parte da sexualidade, a minha qualidade de vida vai estar meio capenga. Então a gente vai tirando esse tabu social. E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá, que como era muito novo, e aí eu também visitava os médicos, eles falavam, mas o que é isso? Porque os massageadores são muito diferentes do que normalmente se imagina. Sim, sim. Normalmente você tem aquela imagem daquele falo, aquela coisa gigante ou não, enfim. E são produtos que tu olha e diz assim, o que é isso aqui?
para que serve isso daqui? Porque ninguém vê, ninguém sabe para que é. Então aí a gente vai ganhando, fui ganhando aos poucos essa área toda da saúde. E você não trouxe nada da sua loja para nós? Que coisa, né? Nem na minha bolsa hoje eu tenho. Você vê? O que você queria? Pão dura. Pois é. Eu gosto de surpresa. Vida. Eu te mando. Tá, eu combinado. Combinadíssimo. Depois eu falo os tamanhos que ele gosta, só pra você entender. E homem procura um pouco sua loja ou não? Ou compra mais pela internet? Então, hétero até procura mais a loja. Porque a loja, ela não é só uma venda de produto, né? Ela é uma educação em sexualidade também. Isso aqui serve para isso, como que faz, como que usa. Então, tem todo um aprendizado. Já o público mais homossexual, eles compram menos na loja física. Ao menos a nossa realidade, bem local, em Joinville, Santa Catarina, né? Cidade de alemães. Mas tem um público grande lá? Você percebe isso? Tem. LGBT? Tem. Não percebo tanto. Entendi. Porque não frequentam, não é que não existam. Ah, tá. Não é só porque não frequentam tanto a loja. A loja ainda tem de 80% do público é muito mais heteronormativo do que homossexual. O Cláudio, deve rolar muita coisa assim na loja, né? Curiosidades, as pessoas devem chegar bastante tímidas. Sim. Deve rolar algumas coisas engraçadas. Sim. O pessoal que tá passando na rua vê quem tá lá dentro? Não consegue ver porque a vitrine... Hoje a vitrine é fechada, mas quando eu abri era aberta. Acho que daria mais... Hoje a gente tem uma loja grande lá, a gente tem uma loja com quase 500 metros quadrados lá, Caramba. em Joinville. Aí tem um espaço que é para treinamento, também cursos, enfim, que eu também ministro alguns cursos lá. Então tem, porque embora hoje em dia a gente tem rede social, a gente tem internet, fica tudo facilitado, né? A pessoa consegue Mas conta alguma coisinha aí pra nós. Então, os homens, eles vêm mais tímidos, não é? Eles entram mais tímidos, mas muitas vezes acontece assim, da gente fazer as meninas fazem toda uma venda com a lingerie e tal, e aí depois a pessoa, a gente convida para convidar, a gente brinca que é a nossa Disney, né? Então, para as mulheres a gente fala Disney, para os homens lá a gente brinca com ferramentas gerais, não sei se é uma loja que tem aqui, mas seria como uma Leroy, assim, que tem um monte de ferramenta, Sim. né? Então a gente convida para conhecer esse espaço e muitas vezes a gente escuta, era isso que eu estava procurando. Casa de ferragens. Isso, uma casa de ferramentas lá para facilitar a nossa vida, né? Então aí a gente escuta isso, era bem isso que eu tava... Aí a pessoa ficou 1 hora para escolher uma lingerie, que depois ela diz, não, esse daqui eu nem vou levar, me dá só esse vibrador aqui mesmo e esse daqui e tal, que é isso daqui que eu tava procurando. Eu vou dar de presente, é um amigo meu. Mas cada vez menos, né? Porque como a loja lá já tem 15 anos, então... As pessoas já entram já conhecendo, já se tem um conceito mais na cidade também. Tem então, Instagram a loja? Tem, @sussurrooficial.